Olá, boa noite, plantonistas. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula. Lives essas em que o grande objetivo é fazer com que você também domine as emergências cardiológicas e alcance a tão sonhada segurança no seu plantão. E hoje a gente tem uma live super especial, que é em emergências cardiológicas, mais especificamente cerebrovasculares, que é sobre AVC. E mais especial ainda, temos um convidado super especial, já está presente. Boa noite, Henrico, que é da Neuroanátomo de A a Z. Tudo bem, Henrico? Já vou te convidar aqui para participar. Deixa eu fazer o invite e você já entra aqui com a gente. Assunto tão importante para a prática clínica e que todo mundo tem que saber manejar muito bem. Opa! Só vira a Comecei câmera. com a câmera rápida. E aí, tudo bem? Como é que você Tudo tá? bem? Boa noite. Muito Boa noite. bem-vindo. Muito Obrigado por aceitar o obrigado. convite. Que isso, imagina, eu que agradeço. Fiquei honrado demais com esse convite. Muito bom mesmo estar aqui com vocês, com esse público lindo. E a gente ter a oportunidade de estar batendo esse papo hoje. Foi muito bom mesmo, porque eu acho que a gente tem um ideal muito parecido aí com a nossa comunicação aqui no Instagram, com todo o pessoal. Acho que são projetos muito similares e que se complementam muito bem. Então, estou muito animado. Boa, falou tudo, aí sim. Primeiramente, eu queria que você se apresentasse para se alguém da minha audiência não te conhece. Depois eu me apresento também. Com certeza. Bom, pessoal, eu sou o Henrico, eu sou professor e fundador do Neuronato de AZ, uma página aqui no Instagram que tem única e exclusivamente o objetivo de ensinar neuro de um jeito fácil, leve, tranquilo, não ser aquele saco que é na faculdade, porque depois na vida prática o que a gente vê é que a galera sai muito ruim em neuro e a grande massa do que a gente atende em pronto-socorro, na realidade do médico, né, que está recém-formado, que começa a trabalhar tanto no pronto-socorro, no UBS, onde quer que seja, é neuro, o dia a dia é neuro. E eu sempre falo muito isso porque a galera assim, negligencia um absurdo de neuro, acha que é para o especialista, neuro sempre é a área do especialista. É impressionante como assim, isso me deixava completamente perplexo, porque como é que é o especialista se você que vai atender cefaleia, vertigem, dor nas costas, qualquer coisa que seja, que tem relação com a neuro. E assim, isso começou a me incomodar demais e eu quis trazer no Neuronato de AZ exatamente essa visão, para mostrar que a neuro não tem que ser chata, não tem que ser difícil, tem que ser bem ensinada de um jeito fácil, prático, que você vai poder levar para o resto da vida. Então a ideia do Neuronato de AZ é um pouquinho dessa e é isso que eu trago aqui para vocês no Instagram, no TikTok, em qualquer rede que você procurar a gente. Boa. E aí, se eu quiser fazer um curso de neuro com você, tem como eu fazer? Você tem curso? Fala Pô, aí. com certeza tem. Obrigado pelo espaço, mas com certeza tem mesmo. A gente começou, na verdade, com o Neuronato de AZ, que é um curso de neuroanatomia, e a gente foi trazendo mais para a prática ao longo dos cursos que a gente foi desenvolvendo. Então a gente tem o Neuronato de AZ, que é um curso de neuroanatomia, a gente tem o Neuroimagem de AZ, que é um curso de neuroimagem, bem voltado para a prática, para dia a dia prático do médico em geral. Tudo que a gente ensina é para o médico generalista, então não tem nada para o especialista em neuro, para quem quer virar um mega master ultra especialista, não é nosso foco. Nosso foco é ensinar o que todo mundo precisa saber, o que todo médico que está na porta, que está em qualquer local de atuação, ele deveria saber para conseguir ser um bom médico na área em medicina geral, só que na neuro, né, claro. E a gente tem o Golden Minute, que na verdade é o nosso queridinho agora, porque é quem a gente traz muito essa visão de necessidade, de urgência, que é fazer as pessoas que estão atendendo num pronto-socorro, dando plantão, consigam atender de maneira correta e consigam parar de matar a gente, fazer tanta bobagem que a gente vê na porta de pronto-socorro, que a gente estava até conversando hoje. A doutora Aria ficou até impressionada com o tanto de absurdo que a gente vê no dia a dia, porque assim, é impressionante a falta de conhecimento que tem em neuro. Então a gente trouxe o Golden Minute, que é o nosso espaço, o nosso curso de mostrar como fazer bons raciocínios clínicos em um minuto, como conseguir lidar com uma emergência neurológica de maneira tranquila, fácil, prática, seja uma emergência neurológica, neurocirúrgica, emergência de coluna. A gente tenta abarcar tudo nesse nosso espaço e conseguir trazer, de fato, essa visão tão importante
pra gente, né? Mas agora eu queria que você se apresentasse um pouco, que eu sei que tem um pessoal aqui do Neuranato que tá vindo acompanhar. Queria que o pessoal te conhecesse, porque assim, eu tive a felicidade de conhecer a doutora Raíra aqui no Instagram, já sou fã dela completamente, batemos papo hoje, fiquei mais fã ainda, então eu queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal do Neuranato, porque assim, o conteúdo dela, a gente, vale ouro. Muito obrigada. Sou sua fã também, viu? Te sigo demais aí, Ah, aprendendo neuro com você todo dia. obrigado, que isso. Bom, vamos lá. Eu sou Raíra Pureza, sou do Piauí, mas vim para São Paulo para fazer as residências, né? Fiz residência de clínica, cardio intensiva. E hoje o nosso grande propósito aqui é que todos os médicos dominem as emergências cardiológicas. Então, eu percebi que muitas vezes chegavam para a gente ali no Dante ou em alguma UTI cardiológica paciente, que a gente estava até conversando mais cedo. Paciente que não teve os primeiros sinais percebidos, que era o momento que dava para fazer alguma coisa para aquele paciente. E quando ele chega para a gente em franco choque cardiogênico, a gente vai fazer tudo. Vai manejar dobuta, nora, balão, SUAN, mas assim, já tem muito menor chance de conseguir salvar esse paciente. Então, o grande propósito aí do nosso domínio das emergências cardiológicas é que todo médico, médico da ponta, do pronto-socorro, da UPA, possa saber os sinais que ele precisa buscar, né, em cardiologia, dor torácica, arritmia, insuficiência cardíaca, etc., para que ele dê um bom atendimento para esse paciente, evite óbito, evite sequelas e tudo mais. Então, a gente tem o nosso Insta lá, Domine as Emergências Cardiológicas. Temos a mentoria, né? A mentoria Domine as Emergências Cardiológicas para todo médico que quer dominar emergências cardiológicas e atingir a tão sonhada segurança no plantão. Então, estamos juntos aí. É isso mesmo. Você ensina os sinais iniciais principais aí de neuro e eu de carne. Então, gente, ó, segue os dois aqui que só vai dar bom no plantão de vocês. Exatamente, chega de medo das coisas. Ó, gente, quem tem oportunidade, quer do Neuranato, não conhece a doutora Raíra, já começa a seguir ela agora, porque é o seguinte, o conteúdo dela é bom demais e quem tem a oportunidade de fazer a mentoria, aproveita, porque assim, eu já estava doido para sair e ver como é que era essa mentoria, já estou mais ansioso ainda para aproveitar, porque é o seguinte, ela ensina todos os temas de maneira muito concisa, prática, você tem a oportunidade de falar com ela ao vivo. Então, assim, aproveita, porque não é qualquer mentoria que você vai achar isso aqui no Instagram. Aproveita muito, porque ela tem um conteúdo exclusivo, muito, muito, muito bom. Então, ó, eu indico 100%, façam e aproveitem, porque não é só de neuro que vive o plantão, vai chegar cardio, vai chegar infarto, de monte, então você tem que saber muitas duas coisas. Ai, muito obrigada, muito obrigada. E galerinha aqui do Domínio Emergência Cardiológica, já segue Henrico para vocês aprenderem tudo de neuro, que são as causas principais de óbito aí, né, no Brasil e no mundo. É aqui, ó, cérebro e coração aqui, ó, cérebro e coração. Então, gente, dominem os dois que o plantão de vocês vai ser tranquilo. Exato. Aí, doutor, eu queria aproveitar para a gente começar nesse assunto de dificuldade na porta e vendo o generalista como foco principal de chegada dessas patologias, de como que você enxerga isso. Porque é o seguinte, o que começou a me incomodar muito é ver um monte de caso de gente manejando mal situações que são muito comuns e corriqueiras e comendo um monte de bola gravíssima. Então, a gente até conversou hoje, o que eu falo um monte, o pessoal fala, nossa, as vertigens te perseguem. Mas é verdade, assim, as vertigens, na verdade, elas perseguem qualquer um que tiver paciência para olhar e conversar. Então, eu peguei um paciente uma vez, que veio junto com a esposa estava nervosíssima, super brava, e assim, porque ele tinha tido, era um sábado, e ele tinha tido, para mim foi um caso muito emblemático, por isso que às vezes eu trago ele em conversa, em live, em aula, porque assim, para mim foi muito marcante esse caso. Eu vi muito que ele chegou, na verdade, no sábado e tinha ido no pronto-socorro na segunda ou terça. E aí ele chegou com 5 dias, mais ou menos, que ele tinha uma vertigem que não melhorava em nada. Ele caía o tempo todo para o mesmo lado. Então, assim, ele caía, tinha essa vertigem de início súbito, uma vertigem espontânea, contínua, com características muito estranhas, no mínimo. E aí ele chegou para mim, eu comecei a examinar ele tinha um pedido de tomografia, e ela veio só para querer saber o resultado da tomo. E eu olhei a tomografia, assim, não precisava nem olhar a tomografia, era só olhar o paciente, e ele tinha uma hipodensidade enorme no cerebelo. Assim, o cerebelo estava quase um hemisfério inteiro tomado.
E aí é óbvio que o diagnóstico era de AVC, mas era óbvio no momento que ele chegou, né? E assim, isso eu fiquei muito triste, um colega tinha visto esse caso, deixou passar essa situação e eu vi, pô, eu queria trazer mais isso para o dia a dia, eu queria trazer mais esse conhecimento para quem realmente precisa estar atuando com essa situação agora, porque é uma urgência isso, na verdade. Esse conhecimento é urgente porque a galera está fazendo bobagem direto, o tempo todo, e eu via muito isso no meu dia a dia. E assim, o que eu sempre bato muito na tecla é a tomografia, a ressonância, isso aí pouco importa, na verdade. Porque o que me interessa é o paciente. Eu tenho uma frase que eu sempre falo muito que é paciente ruim em imagem boa, eu descarto a imagem e o que me interessa é o paciente. Porque se o paciente está ruim, ele não está inventando que ele está ruim. Então cabe a mim conseguir olhar e identificar o paciente direito. Então, assim, uma briga muito grande que eu tenho, que eu vejo muito no dia a dia, é gente que deveria saber fazer bons diagnósticos e bons manejos na neuro e não fazem. Na cardio, é assim também ou a cardio vive dias melhores? Como que é? Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Não, é exatamente assim também. É, até o grande motivador, né, do domínio emergências cardiológicas foi esse. Eu percebia já na residência, depois lá como chefe de plantão lá no Dante, que chegavam casos para gente que são referenciados que não tiveram seus primeiros sinais, né, de gravidade percebidos. E aí, quando o paciente já está em franco choque cardiogênico, já com 24, 48 horas, às vezes até mais, é que ele é transferido. E aí a gente já não tem muita chance de salvar esse paciente. Então, no começo, eu achava que alguns conceitos eram básicos demais para eu falar, para eu ensinar. Por exemplo, supra de ST, mas não são. Chega paciente com supra não reconhecido, né? Aí tem outros padrões que são mais específicos, como isquemia circunferencial, Deu Inter, Wellens, são padrões isquêmicos, né, também no eletrocardiograma que precisam ser reconhecidos, que tá bom, todo mundo tem que saber supra GST. Nem todo mundo sabe. Eu me surpreendo o quanto de supra GST é passado despercebido. Muito. Muito paciente chega com infarto com supra evoluído para mim, que veio como síndrome sem supra, quando eu vejo assim, chega me parte o coração. Sabe, quando eu vejo o eletro da rotina, às vezes na minha UTI, de um paciente que chegou do dia anterior, eu olho e digo, eita, isso aqui tem cara de supra evoluído, deixa eu ver o eletro, deixa eu ver se é sem supra mesmo. Não, era com supra lá na origem, chegou pra gente como supra evoluído. Então, assim, me dói muito o coração, porque esse paciente perdeu grande área do miocárdio, então ele tem mais chance de evoluir para óbito e ele tem também mais chance de ficar sequelado. Ele vai ficar sequelado, ele vai ficar com insuficiência cardíaca. Então eu percebia muito isso e eu pensei, poxa, eu preciso levar essa informação para quem está lá na linha de frente, na porta, quem primeiro atende, porque eu não faço mais porta. A porta que eu fazia era no Dante Pazanese e mesmo assim é meio que fechada, né? Porque tem uma triagem lá. E agora que eu estou mais em UTI, no Dante só na UCO, então assim, eu não vejo esse paciente no primeiro atendimento. E é necessário que esse conhecimento esteja presente, né? Então eu pensei, não, vamos democratizar aqui o conhecimento em emergência cardiológica, vamos fazer com que todos os médicos, meu objetivo aqui é que todo médico do Brasil domine as emergências cardiológicas. Aí é o grande objetivo aqui. E vou contar um caso, né? Vou contar um caso para concretizar melhor. Gente, vou falar de dois pacientes. Vamos lá, dois pacientes. Temos aqui seu João e o seu Paulo. O seu João, os dois, eles estão com infarto com supra anterior extenso. Então é o pior tipo de infarto com supra que tem, grande área do miocárdio em risco. E aí a gente tem o seu João e o seu Paulo. O seu João foi atendido, teve seu supra reconhecido, os dois foram atendidos numa UPA. Só que não tinha, vamos supor, um pronto-socorro. Não sei se as UPAs estão tendo trombolítico. Então foi atendido num pronto-socorro, foi trombolizado, foi reconhecido e foi encaminhado para o serviço de referência, o Dante. Esse paciente chegou lá, fez o CAT, angioplastou, tinha lesão grave DA, angioplastou, então o trombolítico abriu ali um pouquinho, né? Ele angioplastou, ficou com a fração de ejeção praticamente normal, ficou ali próximo de 50%, seguiu com a vida normal dele. Isso o paciente que foi reconhecido. E o outro paciente, esse é até um paciente que o nosso chefe lá da UCA, ele cita no nosso primeiro dia lá, é muito marcante. É um caso real, ele mostra o eletro e tudo mais. Foi visto o supra e foi liberado para casa. Gente, é muita barbaridade isso, me dói só de falar, só de pensar. Foi liberado para casa, um supra anterior extenso. Encaminhado, o pior é que foi reconhecido e foi encaminhado para o Dante ambulatorialmente. O paciente chegou já 1 mês e meio depois, em franca insuficiência cardíaca, então ele foi admitido, estava em ser descompensado, perfil C, entrou com todas as medicações.
E aí foi feito o CAT, foi feito o eco, não tinha mais o que salvar no CAT. Um mês e meio depois, o que você salva? Nada. Então, fez o eco, fração de ejeção de 30%. E aí esse paciente entrou com todas as medidas para ser fração de ejeção reduzida. Foi sugerido para ele, olha, a gente pode incluir na lista de transplante cardíaco, porque é o que tem para fazer por esse paciente. E ele negou, ele disse que preferiria morrer. E foi embora para casa. E ele realmente evoluiu para óbito 1 ano e 2 meses depois. Então veja a grande diferença aqui que a gente faz. Se você reconhece um supra e trata. Ai, mas eu não tenho um CAT, mas você tem um trombolítico ou encaminha, você reconheceu, vai resolver. E o paciente que, o pior é que tinha supra e o cara reconheceu, que o cara botou na cartinha de encaminhamento. Gente, que dor. E aí o paciente, dói muito falar isso. E esse paciente chegou 1 mês e meio depois. Então, assim, gente, tem que saber reconhecer. Se você sabe reconhecer, saiba o que fazer. Não tem desculpa. Se você se importa com o seu paciente, você não vai ficar tranquilo até você resolver aquela situação. Por mais que você só tenha uma noção do que fazer, você vai pesquisar, você vai ligar, vai encaminhar, vai transferir. Você tem que ter interesse por resolver a vida daquele paciente. Gente, nós estamos falando aqui das maiores causas de mortalidade no Brasil e no mundo. Tá? AVC e infarto. Então, assim, não tem desculpa para você não saber emergência neurológica e emergência cardiológica. Se você é médico e atua como médico, cara, você tem que saber isso aqui. Porque a responsabilidade está muito nas suas mãos. Né? Você vai ser a diferença entre a vida e a morte do paciente. Exato. Né? Você sabe que eu me diverti aqui ouvindo você falar, porque você falou, eu achava que eu não precisava falar muita coisa, que era muito óbvio, que ia ser meio chato. Eu começar a falar, nossa, supra de ST, todo mundo sabe o que é. Eu tinha exatamente a mesma sensação quando eu estava explicando as coisas, porque para mim era óbvio aquilo, o mínimo. Então eu partia de um mínimo que eu achava aceitável alguém não saber, né? Aí o que eu comecei a ver é que grande parte dos alunos de medicina, grande parte dos acadêmicos que me seguem, médico recém-formado, que está atuando nessa área, não tem a menor noção do básico do básico. Não sabe aquilo. Então acabavam aproveitando mais os conteúdos que eu fazia, às vezes para um leigo. E achavam melhor ali aquela parte, porque não sabia nem aquilo. E é muito comum isso. Então a gente realmente tem que considerar que ninguém sabe o básico. É angustiante e é triste, mas o que eu mais vejo, tem um amigo que brinca, que ele fala o seguinte, o que a gente mais tem aqui no pronto-socorro é o protocolo Kyoto Trate, né? Porque eu tô passando a bola. Porque, assim, é impressionante o que não conseguem pegar o paciente e falar, tá, esse paciente é meu, o que eu vou fazer? Então eu acho que um pouco da minha ideia com o Golden Minute é trazer esse conceito de, não, ó, a responsabilidade é nossa. Eu tenho que tratar, eu tenho que ver esse paciente. Não interessa, porque eu sempre falo o seguinte, que título, nomes bonitos não trata ninguém. Quem trata alguém é médico e remédio. É isso que trata. Então, se o paciente é seu, abraça esse paciente, não deixa ele embora, fica com você, faz o que tem que ser feito, vai procurar, porque assim, você tem que estar preparado para lidar com essas situações, né? Isso eu acho que é muito marcante, assim, realmente. Eu acho que falta conhecimento, mas falta muito interesse por parte dos médicos e falta muito passagem de responsabilidade dentro das faculdades. Eu acho que falta muito isso também. Porque quando a pessoa sai da faculdade, ela sai falando assim, eu ainda sou um estudante, eu sou apenas um estudante. Isso não, você já está com a vida do cara na sua mão. Eu acho que desde o início da faculdade. Exato. É tudo exatamente, nas suas licença costas, para matar. É isso. É para pesar. É isso. E a realidade é essa. Então, se você não encara desse jeito, fica muito leve. Fala, eu vou sair, aí eu vou ver qual que é, o que eu gosto. Ótimo, só que assim, saia preparado para lidar com tudo, porque você tem que saber. Você tem que saber, eu falo senão muito você vai isso, matar a gente. Exato, você não pode deixar para... vou ver o que dá na situação de emergência na hora, você tem que se preparar antes. Né? Aí a ideia da mentoria, né, que eu trago casos clínicos, simulação realística mesmo, para o aluno ir lá e conduzir, e a gente vai debriefando, vai conversando e aprendendo em cima do caso, né? Então é muito isso, de saber o que fazer e aplicar, ver caso clínico antes, que aí você vai memorizando. E, assim, às vezes eu acho que você tocou num ponto que eu acho que falta um pouco do interesse mesmo. Porque se você tiver interesse, você vai lá resolver a vida do paciente. Você pode não saber, mas você vai procurar saber. E uma coisa muito importante, no básico do básico, começando do básico. Aqui um conselho para quem está ingressando aí, começando sua jornada como médico, acabou de pegar o CRM. Gente, você viu um paciente, deu o diagnóstico, do diagnóstico veio a conduta. Reavalie, vê se deu certo. Porque se aquilo não resolveu,
ou você deu um diagnóstico que não é, então você tem que rever suas hipóteses diagnósticas, sua conduta não resolveu, então deve ser outro diagnóstico, ou é aquele diagnóstico que você viu, mas mais grave do que você imaginava. Então, assim, tem que rever. E paciente vai de alta depois que ele está resolvido o problema dele. Paciente sintomático, paciente com alteração de sinais, isso não tem como paciente de alta, você tem que resolver primeiro, né? Então, isso é uma coisa importante aí, fica a dica. Adorei isso, porque eu sempre falo o seguinte, se você fez só um diagnóstico para uma coisa, é porque você não sabe o que você está vendo. Sempre que você pegar um paciente, faça pelo menos uns 3 diagnósticos diferenciais. Porque quando você jurar por Deus que é um negócio, vai vir outro e você não vai estar preparado para lidar. Então, tenha sempre 3 diagnósticos aí na manga. Por isso que eu sempre falo em qualquer aula que eu estou dando de neuro especificamente, falando que precisa começar com um diagnóstico topográfico, depois faz um diagnóstico sindrômico, depois faz um diagnóstico etiológico. O mais importante não é o diagnóstico etiológico, é você saber com o que você está lidando primeiro, para depois pensar as possibilidades que você tem. Então, assim, eu acho extremamente importante essa sua dica. Boa, eu gosto de falar muito de diagnóstico sindrômico também, porque às vezes a pessoa está ali numa brade, vou dar um exemplo. Ah, tá numa bradicardia, a pessoa fica, faz o elétrico, eu quero saber que tipo de bradicardia é. Aí a moça do elétrico tá no 3º andar, aí desce a moça do elétrico, aí não tem papel, aí vai pegar o papel, aí imprime, aí quando imprime fica, será que é um 2-para-1, um BAVT, não tô entendendo, e aí o paciente para. Então, assim, quando o paciente está com brad, eu não quero nem saber qual é o tipo. Assim, eu sou cardiologista, eu olho no monitor e sei imediatamente, porque não tem como eu não saber, eu bloquear o meu conhecimento. Mas quando se olha para uma brad, veja se está estável ou instável. Porque se estiver instável, eu já vou tomar as condutas. Então, é mais ou menos por aí, né? A gente tem que focar no que é importante, né? Olha, eu gosto tanto de conversar com você que a gente começa a falar aqui, eu vou indo para outros caminhos, porque a gente vai falar de AVC, eu juro que a gente vai falar de AVC. Já vamos chegar, gente. Espera um pouco, não vai embora ainda, porque é muita história, cara. Eu cheguei um dia, teve um dos meus primeiros plantões, falaram assim, você vai ficar lá no gripário. E eu fui descer pro gripário, que era uma área em tese mais leve, né? E aí fui chegar lá, aí tinha a colega saindo e falou assim, eu falei, tem algum caso pra você me passar? Lá tem 4 casinhos, todo mundo ótimo. Tem esse pacientinho aqui, que ele tem 70 e poucos anos, ele chegou com um delíriumzinho e ele tá saturando 89. Aí eu falei, oi? Ela saturando 89, mas tá bem, tá ótimo, e frequência de 38. Eu falei, frequência o quê de 38? Então, sua frequência é 38, exato, meu amor. Exatamente, porque qualquer uma nós estamos na lama, né? Aí falei, meu Jesus, ela falou, não, mas ele tá super estável. Eu falei, eu tô vendo que ele tá estável. Aí tu já pensou, aí um tubo, um caso, um tubo, vamos pro próximo. Exatamente. Exato, esse aqui é óbito, qual que é o próximo? Me fala. Aí eu fui ver o paciente. Fui avaliar o paciente tava realmente confuso, mas assim, ele não tinha sinal de delírio, ele não conseguia falar porque ele não tava respirando, e ele tava realmente mal, assim, tava péssimo. Tinham botado no oxigênio, ele respondeu bem até o oxigênio, fui olhar a frequência dele, 38 mantida. Falei, o que esse cara tá fazendo sem monitorização? Eu falei, tem um monitor, pelo menos aqui? Aí botei ele no monitor e fiquei olhando. Aí olhei o monitor, olhei o primeiro eletro dele. Olhei o eletro dele e tava lá, tava bem esquisito, porque era pequenininho, era aquele eletro que assim, tem no máximo 2 em cada janelinha, não tinha nem D2 longo no eletro. Aí, só que eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui pode ser um BAVT. Isso aqui tá com cara de BAVT. Eu falei, eu preciso ver um D2 longo desse cara, eu preciso ver um eletro de verdade. Eu falei, tem como a gente rodar? Doutor, é difícil. Eu falei, é difícil, mas vai ter que rolar, porque ele tá morrendo, então traz aí. Aí trouxeram. Fiz um D2 long e onde eu tava tinha sala de emergência, então eu não tinha como eu manejar o caso. Aí veio o chefe do pronto-socorro falar comigo. Falei, seguinte, esse paciente tem critério de estabilidade, tem que ir pra sala de emergência. Falou, não, pode deixar que eu vou lá conversar. Eu falei, tem certeza que não quer que eu vá? Não, eu vou. Beleza. Aí dá um tempinho, volta, o paciente lá monitorizado, mal do mesmo jeito, e eu fui falar com o chefe, falei, chefe, vem cá aí. E aí? Cadê? Não. Propina, marca passo. Falei, alguma coisa a gente pode fazer? Falou, não, já conversei com o pessoal lá da emergência, o cara que tá lá é bom edudante, e ele falou que não pode ficar tranquilo. É um BAV de 1º grau. Aí eu falei, posso olhar o eletro que ele viu? Okay. Eu falei, posso ver o eletro que ele viu? Eu falei, pode. Aí ele mostrou, e tava bem ruim, o eletro realmente parecia de 1º grau, porque era daquele jeito. Eu falei, não é esse eletro. Ele falou, ele tem razão, é de 1º grau, mas o paciente não tá assim, isso não é do paciente. Aí deu um tempinho, eu fui lá, cara, é o seguinte, eu tô com um paciente que tá com confusão mental,
paciente está dispineico, saturando mal, eu não estou conseguindo fazer manutenção desse paciente lá, e ele tem um BAVT. Aí eu consegui imprimir um longo. Ah, não, já discuti esse caso. Eu sei que vocês já discutiram o caso, mas eu estou te mostrando outro eletro. Olha aqui. E o paciente tem... Aí um residente falou assim, mas não tem critério de instabilidade. Eu falei, bom, se o paciente tem dispneia, se ele tem confusão mental, se isso não é critério de estabilidade, então eu não sei para que serve. Se é o único critério. Ele falou, mas não está hipotenso. Eu falei, mas o único critério de estabilidade é a hipotensão? Então, diz para assistir minhas aulas. Diz para mim assistir. Exatamente. Eu já vou dar o seu arroba, pode ficar tranquilo. Esse vai entrar na mentoria. Mas olha o nível de falta de conhecimento que tem por trás, porque assim, é impressionante esse tipo de coisa. Assim, isso é direto. Então imagina os absurdos que você deve ver em relação a isso, porque, cara, é bizarro que a galera não sabe agir em nada. E é uma coisa mais simples, né, do que... Eu descomplico muito, tipo, tá BRAD, ver se tem instabilidade, clínica soberana, tem instabilidade, não quero nem saber que tipo de BRAD vou tomar minha conduta, né? Então, assim, as pessoas invertem muito, né? Como se um BAV de primeiro grau não pudesse causar instabilidade. Gente, uma BRAD sinusal pode causar instabilidade, tá? Uma BRAD sinusal. Então, eu não quero saber que tipo de BRAD que eu quero saber se o cara tá instável ou não. Então, é inversão, né, do que seria o passo a passo pra gente manejar adequadamente esse paciente. Bom, vamos falar de AVC agora. AVC. Bora falar. Vamos trazer um caso de AVC aqui. Galera, acordem aí, que agora é o AVC. Agora tá bom. Olha só, traz um caso aí de AVC, o último que você atendeu. Conta a clínica dele. O último dele. que eu atendi? Ixi, Maria, tá bom, deixa eu lá. Não traz vertigem, não. Eu quero uma coisa mais óbvia. Mais óbvia? Tá bom, então eu já ia jogar vertigem lá. Vamos no clássico, então, beleza. Aqui esses não tem graça, mas vamos nesse, tá bom. Eu atendi uma paciente, a gente vai falar muito de AVC isquêmico aqui, né, claro, mas eu vou trazer um caso como é importante, acho que dá para falar de tudo nesse caso. Vai ter muita pressão arterial, então vai ser bom. Chegou um caso para mim de uma paciente que era num sábado, isso daí num dos últimos plantos, faz umas 2 semanas que eu peguei essa paciente. Ela chegou na cadeira de roda, eu achei esquisito, era o primeiro atendimento dela. Peraí, só um segundo, que eu vou precisar colocar meu celular para carregar. Então, eu tô realmente despreparado, olha aqui. Que vergonha sair no meio da live pegar o carregador. O meu até coloquei para carregar, talvez eu precise colocar de novo. Nossa, gente... eu também coloquei, só que meu celular e meu computador, eles desistiram de mim. Então, assim, eu vou ter que quebrar aqui um pouco o cenário, mas eu já tô voltando, prometo que vai dar certo. Não, tá ótimo. 5% isso vai acabar em 1 segundo. Ai, então, meu Deus. Aí foi enquanto o seguinte, isso, paciente... então já vai. Eu já ia trazer outra coisa. Não, eu ia trazer uma informação. Gente, lembrando dos fatores de risco cardiovascular, por exemplo, hipertensão. Hipertensão, muita gente diz, besteira, tá 14/8, não vou tratar. Gente, hipertensão é o principal fator de risco cardiovascular, inclusive é o principal fator de risco para AVC hemorrágico. Então a gente tem que tratar fatores de risco ambulatorialmente também, dar sua devida importância. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, etc. Porque a gente evita eventos cardiovasculares em 10, 20 anos, né? Evita que o paciente tenha esse desfecho. Vai lá, fale seu caso. Exato. Aí chegou a paciente, cadeira de roda, junto com o marido, e ela super bem-humorada, fazendo graça um monte, contando do churrasco, de como que ela tomou cerveja. Ih, doutor, essa aqui é cervejeira, gosta de tomar cerveja, depois ela ficou estirada no sofá. Aí acordou esquisita, eu achando estranho, porque, super bem-humorada. Aí até que ela falou assim, não, e aí... ela do nada ficou sem mexer um lado do corpo. Falei, oi? Falou, Eu falei, vocês não fizeram nada? Porque fazia 5 dias já que tinha acontecido. Doutor, a gente fomos na UPA. A gente foi lá na UPA, aí a UPA falou que que estava esquisito isso daí, que devia ser AVC, mas que era melhor procurar um hospital. Mas eu falei, acho que eu vou para casa que eu vou melhorar. Aí a UPA meio que liberou, não deu muita importância, ninguém internou a mulher e mandou embora. Aí chegou pra mim e falei assim, tá, porque vocês vieram hoje? Não, porque eu vim hoje, doutor, porque não melhorou. Falei, quem diria, né? Vamos ver então o que é isso. E aí foi examinar a paciente, ela tinha uma força grau 3, era grau 3 em M corpo esquerdo. Ela não tinha déficit de face. Então ela tinha um déficit motor, junto com uma M hipoestesia bem importante no M corpo esquerdo, proporcionada, então pegava o braço e a perna do mesmo jeito. Então, pessoal, o que eu estou falando aqui? Tentar trazer uma linguagem mais fácil também. Hemiparesia grau 3, o que é isso? É uma força onde a paciente só consegue mover os membros contra a gravidade.
contra qualquer pequena resistência que eu faça, ela não consegue vencer. Então ela simplesmente vence vence a gravidade, não vence minha resistência. Certo? Então, beleza. E estava assim no braço e na perna, o que é muito esquisito, porque boa parte das pessoas que tem uma mínima noção de como topografa um AVC, pensa, AVC de cerebral média, pega braço e pega menos perna. Muitas vezes quem tem um mínimo conhecimento já pensa nisso. E a boca que não estava torta? Por que não pegou a cara? Para AVC sem pegar a cara, que AVC que é esse, que é estranho. Então, assim, e ela estava com uma fala completamente preservada, estava falando bem. E aí eu topografei a lesão e pedi a tomografia. Tinha até um interno comigo no dia, que estava me acompanhando. E aí ele até me segue e falou assim, puta, fala pra mim qual que é a topografia da lesão. E aí ele, giro pé central. Falei, não. Giro pó central. Falei, não. Antes de chegar na tomografia. Eu falei, ó, eu tô pedindo essa tomo, mas eu vou te contar o que vai vir na tomo. Então, o que me interessa é ela, eu já sei que vai ficar internada, eu já sei o que eu vou fazer. E uma das coisas que eu falei quando eu vi a paciente a gente precisa se preocupar com a pressão arterial dessa paciente. Precisa. Porque esse quadro indica muito uma das coisas e eu preciso me preocupar com a pressão. Você quer fazer algum comentário, alguma pausa? Senão você que manda, fica à vontade. Não, boa, boa. Queria um AVC mais agudo, negócio de 5 dias. AVC agudo? Tá bom, então tá Não, bom. não é para dar alta AVC. não, viu, gente? É para fazer a tomo, avaliar o paciente direitinho, mesmo que tenha 5 dias. Eu vou contar um caso. Vou só contar para um matar caso. esse caso, ela pode contar, conta. Não, mate seu caso, que eu abro outro. Tá bom. A Tomo tinha um AVC hemorrágico, ela tinha um AVC hemorrágico em território de cápsula interna, que era a região que passa esses tratos motores, e eu sei que esse tipo de AVC é cérebro hipertensivo. Então ela tem esse tipo de AVC porque tem uma pressão alta muito controlada, uma pressãozinha alta, que está mal controlada pra caramba, vai lá e faz aqueles pequenos aneurismas de umas artériazinhas que irrigam essa região, sangra e a paciente fica dessa forma. Tem que saber reconhecer, tem que saber tratar. E tem que saber diferenciar entre isquêmico e hemorrágico pela tomografia, não pode esquecer disso. Mas conta o caso, desculpa. Importante mesmo, gente. Ó, vamos falar um caso agudo. Eu estava com uma paciente idosa, que tinha lesões multiarteriais, mas pela idade e tudo, a gente optou por fazer angioplastia. Fez a angioplastia bonitinha no dia seguinte, foi na semana passada esse caso. A gente ia dar alta para ela, para o quarto, né? Fica um dia na UTI pós-angioplastia, e de repente a enfermagem me chama para eu ver que a paciente estava estranha, né? E a própria enfermagem disse, doutora, tá estranha, será que ela tá fazendo um AVC? Eu disse, não é possível, vou dar alta para minha paciente, ela faz um AVC, fez um AVC na minha cara, assim. Então a paciente perdeu a fala por um momento e fez uma hemiplegia, plegia mesmo, à esquerda, né? O NaEG dela deu 15 quando eu calculei. Aí ela... Oi? Nossa, deu bastante, alto. Bastante déficit. E aí ela voltou a fala, mas voltou bem desastre, porque ela tinha consciência, entendia tudo, onde eu tô, meu nome, enfim, dia, mês e tudo. Só que realmente tinha vários déficits, né? Principalmente a semiplegia. Não chegava nem a ser plegia, porque não sei se ela recuperou um pouquinho depois, mas ela esboçava movimento. Mas a priori, soltava o braço, caía todo, não tinha nenhum movimento. Então a gente foi, enfim, é um AVC agudíssimo, né? A paciente fez na minha cara, ictus zero, na minha frente ali, o AVC. E, gente, a gente vai falar um pouquinho do que não fazer diante de um AVC, o que eu não devo fazer. Então, se o paciente chega para você, essa paciente estava na minha frente, então o que eu fiz, né? Já dá agonia só de pensar na situação, né? Então eu corri, vi PA e tudo mais, estava estável, corri para tomografia com ela. Fizemos a tomografia, não tinha alteração, né? Eu fiz até um angiotomo, na verdade, pensando até em vaso grande, trombectomia, se fosse caso e tudo, mas não tinha alteração, não tinha grande vaso, também ocluído. Pensei que ia ser uma cerebral média ali, tudo pelo NaEG tão alto. Mas, ela fez desvio de rima também. Então não tinha grande vaso ocluído. E, na verdade, enfim, fomos para trombólise com ela. Fizemos o trombolítico, né? E ficamos avaliando, já era um paciente que estava em UTI, fazendo NaEG, repetindo e vendo a PA também. Quase que a pressão dela precisou de nitroprussiato, mas deixei ali na manga, prescrito, não precisou. Então vamos lá, você está no seu plantão, chega um paciente com AVC para você. Um quadro clássico aí, hemiplegia, hemiparesia em hemicorpo, desvio de rima, ou disartria, afasia, o que seja. Você identificou que é um novo déficit neurológico. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai monitorizar esse paciente, óbvio, né? E aí você vai fazer... Primeiro, não pode liberar esse paciente, tá, gente?
Ah, mas o paciente chegou com o que o Henrique me falou, que eu já vi o caso assim, né? O paciente chegou com 5 horas, não dá mais para eu trombolizar. Tchau, alta, gente. Não, pelo amor de Deus, esse paciente tem que ficar internado. Ele tem risco de tudo. Tem risco de broncoaspiração, ele tem risco de ser uma área muito grande de AVC e depois expandir, ele rebaixar. Então, assim, esse paciente tem que ficar internado. Você vai fazer uma tomo de crânio, sim. Ah, mas eu não vou trombolizar. Você tem que saber se é AVC isquêmico, hemorrágico, o que é. Tudo começa por aí. Então, assim, primeiro ponto é não fazer, o Henrique, o que eu diga, né? Não dê alta para o paciente. Fala aí um pouquinho da tua experiência, o que tu vê das Exato. atrocidades? Gente, assim, primeiro de tudo, chega o paciente. Se por um milagre o colega pensar em AVC, que é muito raro, pensar, infelizmente, o que acontece é o único pedido na prescrição, tomografia de crânio. A única coisa, acabou. Certo? E qual que é o problema disso? O problema é que se você pegar qualquer guideline, qualquer literatura sobre AVC, não existe começar um tratamento de AVC sem você fazer um destro antes. Você não pode começar a fazer tratamento de AVC, por exemplo, sem excluir uma hipoglicemia grave, sem excluir uma hiponatremia. Então, primeiro de tudo, conheça o seu paciente do ponto de vista metabólico também. Saiba se ele tem alguma outra alteração. Peça exames laboratoriais junto com a tomografia, certo? E vai sair correndo para a tomografia? Lógico. E pedir a tomografia, que fique muito claro, presta atenção nisso. Vou dar um exemplo de um caso que é para não te decepcionar. Chegou um paciente, tinha uns 67 anos de idade, e o filho chegou para mim e falou assim: doutor, meu pai perdeu faz 4 horas que o meu pai perdeu a memória. Ele perdeu a memória, ele não sabe mais não lembra mais das coisas. Foi esquisito, né? Perda de memória aguda também é sinal de AVC, mas eu fui conversar com o paciente. Quando eu fui falar com ele, eu falava: e aí, seu José, tudo bem? Ele ficava: amém, 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 amém. Se via que ele se incomodava com aquilo, mas ele não conseguia falar palavras adequadamente. Então ele era um paciente afásico, ele não era um paciente sem memória. Então, primeira coisa, eu já vi uma afasia. Né, vai relatar como ele entendeu, né? Exatamente. Então não adianta você achar que é culpa do filho. Ah, ele tem que me contar. Você quer que ele ele, pronto. Exato. Então, saiba você fez medicina. Exato, exatamente. Então, vai lá, examina o caso. Comecei a examinar o paciente, tinha afasia. O paciente tinha uma hemiparesia muito importante em membro superior, principalmente com desvio de rima. Então, tudo já me apontava para um AVC de cerebral médio. Beleza. Ah, é um AVC hemorrágico ou isquêmico? Nossa, Henrico, é isquêmico, muito, tem muita cara de isquêmico. Não tem dor de cabeça, não tem sinal de hipertensão craniana. Deixa eu começar o AS. Aí você vai errar. Por quê? Não existe sintomografia. Exatamente. Pelo menos um ASzinho. Mesmo aquele paciente que eu já sei que eu não vou conseguir trombolizar. Deixa eu começar só AS. Não dá. Por que você não pode começar? Porque você não sabe se é hemorrágico ou isquêmico. E a tomografia serve para responder essa pergunta. Só. Não acha. Isso é importante pra caramba. Não fica achando que você vai pedir uma tomografia para o radiologista dar o diagnóstico que você não foi capaz de dar. Não vai acontecer isso. Esquece. Aliás, não espere o radiologista abrir a boca. Você é lauda dessa tomografia. Essa tomografia não é do rádio, não é do neuro, não é do cardio, é sua. Então, assim, essa paciente, para ser adequadamente laudada, é sua. Então, chegou um paciente, puta, é AVC. Pega na mãozinha dele, vai de mão dada para a tomografia, senta do lado do técnico que está fazendo a tomografia e olha a imagem. Não espera. Não fica esperando sair o laudo. Não fica. Nos lugares que eu trabalho aqui em São Paulo, a gente tem tomografia laudada. E o paciente só passa em reavaliação com laudo tomográfico. Então, ele faz a tomografia, eu posso botar ele em 5 minutos dentro do tomógrafo. Só que eu sei que ele só vai voltar para a reavaliação, no mínimo, em 2 a 3 horas, que é o tempo que demora um laudo. Então, se você fizer isso, você está sequelando, está assinando uma carta, eu autorizo o meu paciente a ficar com sequela. E você carimba. É isso que está fazendo. Então, assim, se você não quiser fazer isso, pega o seu paciente, senta e olha a tomografia você. Sabe por quê? Porque você tem que saber avaliar essa tomografia em menos de 1 minuto, não em 1 minuto. Você tem que bater o olho e falar, tem sangue, não tem sangue. É só para isso que serve a tomografia. Você não quer dar o diagnóstico. Você não quer ver hipodensidade. Pô, para quem está fazendo Golden Minute, tem isso tatuado no cérebro. Porque, assim, na minha aula de neuroimagem, eu mostro 3 tomografias e eu deixo bem claro. Qual que é a que você quer ver? Você quer ver que não tem nada. Porque significa que você acertou. Parabéns. Se você pegou uma tomografia normal, se sinta feliz. Seu paciente pode ser que ainda esteja num tempo ótimo para ele ser trombolizado. É porque o diagnóstico do AVC é clínico, né? Chegou ali, viu que o paciente tem o diagnóstico. E aí você vai... Isso é muito importante, de direcionar o que você quer com a tomo, né? Eu até falei uma coisa um pouco mais para frente, avançada de... eu fiz angiotomo para ver se faria trombectomia, essa paciente teria contraindicação, que ela tinha até uma contraindicação relativa para trombólise, que era a idade, ela era idosinha. Mas a gente acabou que não tinha grande vasocluído. Mas isso aqui é uma coisa mais avançada, mais específica. O que você tem que saber no seu pronto-socorro é o quê?
as perguntas certas, eu falo muito isso. As perguntas certas vão te levar à resposta certa, né? Então, a pergunta certa ali é, pô, eu já sei que clinicamente é um AVC. Na toma, eu quero saber se tem sangue ou não, porque se não tiver e eu tô no tempo, eu vou trombolizar. Eu vou salvar, né? Eu vou salvar esse cérebro, não vou deixar ela ficar com sequela. Poxa, o NAI já é altíssimo, essa paciente vai ficar quão sequelada, né? Cara, estou muito feliz com ouvir você falando, porque assim, é impressionante como a gente parece nas coisas que a gente fala, porque eu falo muito, mas sempre isso em live, em aula, em vídeo, qualquer coisa, que toda pergunta que você faz, todo exame clínico, todo exame físico, todo exame que você pede, tem um motivo e tem que responder uma pergunta. Todos eles têm uma sensibilidade, uma especificidade, eles têm um valor preditivo positivo e um valor preditivo positivo negativo. Todos os testes. Desde você fazer um exame, botar um esteto no peito do cara, até você fazer uma pergunta, ela tem que ser igual um tiro de sniper, tem que ter um motivo para você estar fazendo aquilo. E essa pergunta, essa resposta que você espera receber, vai te aproximar, afastar, confirmar ou excluir uma hipótese diagnóstica. Então é para isso que serve tudo isso. E a tomo também. Quando você pede a tomografia, tem uma função num contexto de AVC agudo, que é excluir um AVC hemorrágico. É só. A sua pergunta é, isso é um AVC hemorrágico ou isquêmico? Ah, sempre é isquêmico? Não, sempre não. 85, 90% das vezes pode ser. E quando você deu o AS pro cara que tá sangrando? Aí você não atestou o atestadinho de sequela, você atestou o atestadinho de óbito. Então você tem que saber o que você está fazendo e prescrevendo e tem que conseguir fazer um raciocínio clínico adequado para triar esse paciente desde o momento zero. Então tudo tem que ter um motivo, tanto as perguntas que você faz como os exames que você pede. Isso aí eu concordo com você em gênero, número e grau. Boa. Então vamos lá. Paciente chegou, se tem aqui um AVC agudo, por exemplo. Então, paciente chegou, AVCzou ali, AVCzou é ótimo. Teve o ictus há 2 horas, né? Ah, teve o ictus há 5 horas, não vai dar alta, porque o cara precisa de cuidados, precisa de monitorização, reavaliação, pressão dele tem que ser monitorizada. Não, o cara chegou com o paciente chegou com 2 horas, né? E aí, o que eu vou fazer? Então já entendemos aqui. Tem que afastar os stroke mimics, né? Pô, o cara pode fazer uma hipoglicemia. Foi a primeira coisa que eu fiz na minha paciente. Faz um dash, tomara que seja isso. Mas eu já sei que não é, mas faz. Enfim, laboratorial dela já sabia tudo. É uma paciente que estava comigo, já tinha checado o exame. Você vai afastar essas causas metabólicas e pede o exame, coletor já corre para tomo, vai ver se para responder essa pergunta. Poxa, o cara está em tempo de trombólise, né? Então, vou fazer a tomo, não tem sangue, vi ali, revi, não tem, ótimo, vou trombolizar o paciente. E aí você vai monitorizar o paciente e vai começar a sua trombólise. Mas seu paciente, vamos lá, eu quero ver vocês respondendo agora. Seu paciente está com a pressão de 200 por 130. Dá para trombolizar? Sim, não, mais ou menos. Quem acha que dá, fala aí, coloca um joinha. Dá para trombolizar? 200 por 120. Foi 120 que eu falei, né? 200 por 120. 130. Eu já estou baixando a pressão do paciente. Dá para trombolizar ou não? Vai então, de gente, trombólise. Então, assim, chega o paciente, você deu o diagnóstico de AVC, definiu que vai fazer a trombólise, fez todo esse passo a passo. A próxima pergunta que você vai fazer é contraindicações para trombólise. Não, a única indicação contraindicação não é tempo. Então, ó, a doutora Raíra já falou aqui. Peguei o paciente, tudo passo a passo perfeito. Chega na situação 200 por 130, né? Agora eu esqueci. 200 por 130. Pode trombolizar ou não? O Leonardo falou que não, a Gisele falou que não. E aí? Alguém acha que sim? Porque é importante. Se você acha que sim, manda sim. Fala sim, porque isso é ótimo que você faz. Se você errar ou se você acertar, a melhor situação é agora. Que não seja na prática. Agora é a melhor hora. Exato, então, o ambiente seguro de aprendizado é aqui, não quando tiver de frente com o paciente com a dúvida na cabeça. Exatamente. Porque tem uma lista de contraindicações para você fazer. E essa é uma das grandes contraindicações ou indicações para você saber o que você tem que fazer antes dessa trombólise ou depois. Então, saiba o que fazer. Bom, tivemos duas respostas negativas aqui. Duas para 100% então, do público já acha que não. Interna o paciente aí, não dá para trombolizar, que pena. Beijos. É isso aí, gente? É isso não, né? Não é isso que vocês quiserem dizer, né? Não dá para trombolizar com essa pressão. Vamos baixar esse trem. Oxi. Isso aí entra até no capítulo de emergências, emergências hipertensivas, que é o AVC isquêmico, é uma delas, né? Então, assim, que entraria em outro capítulo de emergência neurológica também. Gente, tem que baixar essa PA, porque tem chance de sangrar, tá? Com uma pressão tão alta. Então, você vai trombolizar o paciente, você vai baixar essa pressão, sim.
vai baixar para 180 por 110 e depois que trombolizar, pelo menos, né? Você vai, não é para você deixar 12 por 8, pelo amor de Deus, que o que era penumbra virou isquemia, perdeu o que tinha que perder. Você vai baixar só para ficar seguro para trombolizar, porque isso é uma resposta, né, do corpo. Ele está tentando manter pressão de perfusão cerebral, então ele aumenta a pressão arterial dele. Então, vamos lá. Você vai baixar essa pressão para 180 por 110 para começar a sua trombólise. Então, coloca o Nipride. O Nipride é a droga de escolha, tá, gente? Ele é seguro, vai baixar rápido essa pressão para o que a gente quer. E assim, você titula ele. Então, vamos supor que eu liguei o Nipride, coloquei ali 3 ml, baixou de 200 por 130 para 190 por 111. Ainda não tá bom. Aí eu subo mais um pouquinho. Agora deu ali 170 por 105. Olha aí, 170 por 100, já dá para trombolizar. E aí vamos supor que cai mais um pouquinho. Aí você cai demais. Aí você já baixa um pouquinho o Nipride. Baixou, subiu. Aí você sobe. Então, o Nipride, ele é titulável. Ele atua muito rápido. E é muito mais seguro. Imagina se você desse um captopril para esse paciente. Aí ia passar, baixou demais a pressão. Vai passar 8 horas para passar esse efeito. Não baixou demais não. Eu estou dando outro captopril. Por quê? Porque demorou demais. E tu perdeu o tempo de trombose. Não faz sentido. Aqui é EV. Emergência, tudo EV, monitorização e tudo. Então, vai baixar essa pressão, 180 por 110, e vai manter ela abaixo de 180 por 105 nas próximas 24 horas, tá? Gente, isso daí que a doutora está falando é importante pra caramba. Pelo seguinte, não acha que o fato de você estar baixando a pressão, você está sendo heróico por causa disso. Então, a grande maioria dos AVCs que eu pego não chegam em tempo de trombólise. Então, quando você tem esse tipo de paciente, não adianta você achar que a coisa que você vai fazer por ele é abaixar a pressão. Vou abaixar a pressão aqui, porque aí eu ajudo ele, né? Já que ele está com a pressão tão alta, tadinho. Gente, o que acontece quando o paciente tem um AVC? O vaso, ele precisa abrir, ele não pode fechar. Senão o resto que tem ao redor do AVC, a AVC é isquemia. Isquemia é morte celular. O cérebro morreu, ele literalmente derrete ao redor daquele vaso que está acometido. Mas o que acontece? Todo o cérebro derreteu? Não. Tem uma área que está sofrendo. Então tem uma área que está em escassez. Escassez de oxigênio, nutriente, glicose. Tem células que estão sofrendo, mas elas não estão mortas. Então qual que é o seu objetivo? Não deixar ela morrer. É só para isso que você faz a trombólise. Para não deixar essas células morrerem. Só. Porque o que morreu, já era. O que você quer que aconteça é que as células que estão sofrendo não morram e não realmente necrosem de fato. Então, para isso que é a trombólise. Aí você fala, vou trombolizar, então eu vou abaixar a pressão para 120 por 80? O que vai acontecer? O fluxo sanguíneo daquela região vai ficar mais pobre. Não chega sangue suficiente, não chega nutriente e oxigênio para a célula que está sofrendo. Então você acabou de matar aquelas células. Então é melhor você, na ignorância, não fazer nada, que você fazer alguma burrada. Então, gente, saiba disso. Pode falar. Não, só recapitulando, eu acho que eu falei 180 duas vezes. 185 por 110, né, para a gente trombolizar e manter abaixo de 180 por 105, 5 a menos de cada um, nas próximas 24 horas. Mas é isso mesmo, gente. A gente tem que ter muita responsabilidade com cada medida que a gente toma, né? Porque se você vai a mais ou a menos, você vai ter consequências negativas, deletérias para o seu paciente. Tem uma dúvida aqui, vidas em curso. Nesse momento, dá para fazer Nipride? É usual monitorizar com PAI, pressão arterial invasiva? Não, em geral não. Eu não sei o que o Henrique vai achar, mas não. Pressão não invasiva, gente, o manguito, ele vai muito bem com pressões altas. Então, assim, a pressão está acima de 12 por 8, ele vai aferir fidedigno, tá? A gente fica aferindo ele, né? A gente vai aferindo e reaferindo, mas pressão alta ele vai super bem. O que é indicação de PAI é a pressão baixa, por exemplo, PAI radial. O paciente está ali hipotência e tudo, aí o manguito já não é fidedigno, tá? E a PAI vai ser mais fidedigna. Às vezes, umas bradicardias extremas também, o manguito pode não conseguir captar bem a PA. Mas para pressão alta, não. Vai ser manguito mesmo, até porque você vai trombolizar, é mais uma linha arterial, mais um ponto de sangramento. Não precisa, você vai com a pressão não invasiva mesmo. Eu gosto de pensar assim, grosseiramente falando, que eu não sou um pouquinho desbocado, eu gosto de pensar o seguinte: AVC, infarto, é patologia de guerra. Você acha que quem vai pegar esse tipo de coisa é o Einstein ou é a UPA, ali no fim do mundo, que vai pegar um monte? É lá. Então, assim, o que você puder fazer de mais prático, mais básico e mais efetivo, você vai fazer. E o interessante é que mesmo nos lugares com mais recurso, eles também fazem, porque tem que funcionar para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo, porque igual a doutora já falou, são as principais causas de morte e sequela que existem. Certo?
E a gente tem até um relato aqui interessantíssimo da Joelma, que ela falou que chegou com o lado direito paralisado, falando com dificuldade, pressão normal, e aí falaram que era crise de ansiedade, mas ela estava tendo um AVC. Então, infelizmente, Joelma, é muito triste ouvir isso, porque esse é o dia a dia que a gente pega. Então, o que a gente tenta fazer aqui é realmente erradicar esse mal na medicina, que é essa ignorância de mandar a gente embora, sem ter critérios, sem ter sentido, que é um absurdo, não tem a menor condição. Sim, Mas nem continua o tinha caso, visto esse desculpa. relato. Não, é isso. O caso é isso aí. Então, Então, gente. mas eu vou continuar desse caso, que eu vou aproveitar que você está falando para continuar. Vamos supor que tá com a doutora Raíra, está com Deus, isso aí todo mundo já sabe, tratou, melhorou o paciente, está tudo maravilhoso, show de bola. Só que, o que você faz? Ah, tá bom mesmo, casa. Ou pior, chega o paciente que não tem a condição de fazer a trombólise e você fala assim, beleza, é um AVC, passou das minhas 4 horas e meia. Então, cartinha pro neuro, casa, tratamento ambulatorial. E aí é uma facada no peito que a gente toma. Peraí que tá escorrendo uma lágrima. Exato. Exatamente. Essa é a minha sensação. Eu sinto o infarto na hora que vem isso aqui. O peito já começa a doer. Já começa a anginar já. Porque é o seguinte, não tem a menor chance de você fazer isso. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Você está lidando com os 80% de chance agora, não é de ser isquêmico, é do paciente ter outro AVC. Então o que acontece é, você mandar o paciente embora para casa, sem você tratar a causa do AVC, você tá dando licença para ele ter outro. Principal fator de risco para AVC é ter um outro AVC. Ah, Henrico, mas isso aí em um ano? Não, isso aí nas primeiras semanas do AVC. Os primeiros dias. O pior momento para ter um novo AVC é nas 72 horas. Nas primeiras 72 horas. Ai, que azar. Foi para casa, eu tratei tão bonitinho com trombólise, mandei embora para casa e aí teve outro. Você vê, Deus não gosta dele. Então, gente, se você conhece a história natural das doenças, você não mata ninguém. Você entende o que vai acontecer. Então eu vou mandar esse cara para casa, ele vai voltar com outro AVC. E você vai tratar ele de novo no próximo plantão seu. Para ver assim, como é uma coisa direta, né? Pô, o paciente teve AVC por alguma causa. A causa tá lá. Eu não investiguei, não diagnostiquei, não tratei. E ele foi embora. É claro que ele vai ter outro. Ele tem grande chance de ter. A causa tá lá, gente. Então, realmente, a gente tem que ir atrás da causa. Senão, como que a gente vai evitar recorrência disso, Exato, né? Exato. Olha a Joelma que ela falou que eu sabia que estava tendo um AVC porque aprendi na internet. Levantei um braço e o outro, um olho não mexia e meu esposo teve que me levar. Ou seja, ela olhou na internet para poder se tratar. Então, quão grave é uma situação dessa? Quão grave somos nós, como médicos, quanta bola a gente não comeu numa situação dessa? Então, isso acontece diariamente. Então, não seja mais um desses médicos. Saiba reconhecer um AVC. Saiba reconhecer um infarto. Não come bola nisso e não come bola no segmento. Certo? Porque tem um AVC, vai internar para continuar a causa. Henrico, mas sabe o que é? Poxa, você, a doutora Raíra, principalmente, trabalha só em lugar chique, só lida com pacientes alta renda, alto nível, só pessoal top, vocês têm tudo à disposição. Eu sou muito simples, eu trabalho num hospitalzinho que não tem neuro, não tem nada. Na minha cidade eu não tenho neuro. Então é por isso que eu acho melhor mandar para casa. É você que tem que fazer o resto. Então você vai fazer uma investigação mínima das causas de AVC. Mínima. Então, dependendo do lugar que você estiver, você vai fazer uma investigação ou outra. Inclusive, postei nos stories uma pergunta de um seguidor que me mandou no direct exatamente isso. Falou, me fala aí o básico que eu preciso para fazer uma investigação de AVC. E a gente acha, isso inclusive é um dos motivos da gente estar fazendo essa live, porque não adianta você pegar um AVC e esquecer do coração. Muita situação, a galera acho que tem tanto medo da neuro, que pega uma situação que mexe com a cabeça, que é confusão mental, que é síncope, que é qualquer coisa. Meu Deus, o cérebro, como está o cérebro? Gente, lembrem do coração. Às vezes a culpa não é minha, às vezes é da doutora Raíra, às vezes é o coração que está ruim. Então tem um paciente com síncope e você pede tomo de crânio, tá errado. Tem um paciente com AVC, você nem olhou pro coração, você tá errado. Porque às vezes a culpa é cardíaca. Às vezes o AVC tem um TOST, que é uma causa, esse nome chique significa simplesmente causa do AVC, cardioembólico. É uma embolia que veio do coração. No coração que tá ruim. E se você não tratar o coração, vai ter outro. Vai ter outro. Né? Você vê muito isso, doutora Raíra. O que você acha em relação a essas questões da causa? Conta um pouco disso daí. Então, muito importante, né? Aquilo, se você não reverte a causa, vai acontecer de novo, né?
Então, a gente tem que identificar o diagnóstico do paciente, sindrômico, primeiramente, tudo, resolver aquela urgência, emergência que o paciente se encontra e tem que ir buscar as causas também, porque senão a gente vai ter recorrência. Então, por exemplo, fibrilação atrial, FA, é uma causa de AVC. E muitas vezes a FA, ela pode abrir o quadro já com AVC, o que é triste, é catastrófico. Então, às vezes o paciente, ele não tem sintomas, ou é oligossintomático, ou até se limita para não ter sintoma, e porque percebe que tem, sei lá, uma dispneia, uma palpitação, algum esforço, e aí, muitas vezes, a manifestação que traz à tona o diagnóstico da FA é um AVC. E lembrando, gente, que AVC causado por FA, ele costuma ser, geralmente, ele tem maior morbimortalidade do que AVC por outras causas. Então, a gente tem várias causas aí cardíacas, né? Valvopatia, mitral, trombo em átrio esquerdo, aumento atrial, a FA com valvopatia mitral e tudo, aumento atrial, tudo isso pode levar infarto, aneurisma de VE, pode fazer trombo no VE também, pode causar AVC, pode embolizar e causar AVC, então tem várias causas aí. E a gente tem que investigar, enfim, uma causa bem comum. Então, é para quem não tiver, o que tem a ver a arritmia com a AVC? Lembrando que o nosso coração, né, ele tem 4 câmaras, os 2 átrios, que tem que contrair, e os ventrículos, né, que um pouquinho depois da contração atrial vem a contração ventricular. E a fibrilação é tremor, então fica tremendo. Quem lembra aí da tríade de Virchow, né, a gente tem alteração de fluxo sanguíneo e tudo mais. E aí, com esse tremor, os átrios tremendo, começa a formar... O fluxo não está indo para frente, bonitinho, ele está tremendo só. Então, começa a formar trombo, né? E até uma coisa que eu falo muito nas lives, nas aulas, gente, se chegar uma FA estável, não vai inventar de cardioverter essa FA, você não sabe o tempo. Ah, não, mas o paciente disse que tem palpitação hoje há meia hora. Gente, essa FA pode ter anos, a sintomática. Aí tu vai cardioverte, tava lá tremendo, de boa, né? Tremendo o átrio dele com trombinho. Tu cardioverte, ele tava tremendo, aí volta a contrair. Aí esse trombo, vai pro ventrículo, vai pra cabeça. Então, assim, FA, a gente só cardioverte estiver instável. Se você não for cardioverter, o paciente vai morrer pela FA, é instabilidade. Se não, você controla a frequência, chama o cardio, deixa a bucha pro cardio, porque FA é bucha. FA é bucha, gente. Você não quer esse problema no seu plantão. Você não quer. O paciente já estava com FA, agora tem AVC também. Você não quer esse problema. Então tem que procurar. Às vezes a resposta vem rápido. Aos cultos você já viu que está irregular, no eletro vem lá, FA. Né? Às vezes não. Aí você tem que fazer o ecocardio para ver se tem valvopatia, se tem disfunção ventricular. Tem um Holter, às vezes, se você não flagra essa FA no eletro. Então tem que buscar assim, porque se você não realmente controlar. Eu sempre digo para os meus pacientes, o problema da FA, da sua arritmia, não é a arritmia, é a consequência que ela traz, é o AVC. Então a gente tem que anticoagular, tá? Exato. É a mesma ideia da trombose. O problema da trombose não é a trombose na perna, o problema é que ela vai para o pulmão e para de respirar, né? Esse é o problema. Então, assim, isso que a doutora falou é muito importante. Por quê? O AVC cardioembólico, ela falou agora, que é um dos AVCs mais graves, o AVC mais grave que tem. E é verdade, por quê? Quando você tem um AVC aterotrombótico, quando você tem algum vaso, um touche, grandes vasos, uma artéria que enche de gordura, e ela entope porque ela estava cheia de gordura, essa artéria entupiu ela, sozinha. Então, essa artéria, ela vai causar uma consequência grave? Sim, só que é uma consequência do local que ela irriga. Então, o paciente vai ter déficit daquela região. Só que, uma situação dessa, igual a doutora falou, que você pega uma FA todo feliz e contente, você fala, hoje é meu dia. Vou cardioverter essa FA que não tem nada de clínica. E aí você vai e deixa o coração maravilhoso. Tá batendo no ritmo. Você sarou a FA. Só que aquele átrio cheio de trombo tá mandando um monte pro cérebro. E isso se chama chuveirar. Nessa a linguagem de rua, isso daí é chuveirou. O que é chuveirar? Mandar um monte de trombo para o encéfalo. E você acha que esses trombos vão em fila para a mesma artéria? Eles vão para vários locais. Então o que acontece é, você pode ter vários AVCs em regiões diferentes. Então isso é uma das pequenas características de um AVC cardioembólico, por exemplo. Então tem que saber olhar. Tem que pedir um ecocardiograma, tem que pedir um eletrocardiograma. Aí, mas eu não tenho nada. Duvido que você não tenha um eletro. Duvido que você não tenha um eletro. Não trabalhe num lugar que não tem um eletro, filha. Exato. Se não tiver eletro, a sua obrigação é comprar e levar o seu. Porque assim, não é possível que você vai estar num canto que não tem um eletro para você fazer. Vai ter um eletro, e aí você vai fazer o eletro no seu paciente. Porque você pode ver uma FA, tá? E adianta fazer um único eletro? Boa parte das FA você não vai nem ver. Então você não pode falar, não tem FA, eu juro por Deus. Porque existem as FAs paroxísticas,
que são causas de grande parte dos AVCs, certo? Então você tem que saber que você vai investigar aquele paciente com holter de 24 horas, ele vai ficar monitorizado, você não vai ficar tranquilo com aquele paciente, porque muda o tratamento, certo? E às vezes, gente, o tratamento mais importante, não sei se é mais importante, até pode ser a trombólise, vai, mas assim, mais frequente do AVC e com mais recorrência, não é tratar o AVC, é evitar o novo. E é assim que você escolhe como você vai evitar o novo. AVC cardioembólico não é AS clopidogrel. Não é. AVC cardioembólico você vai anticoagular. Entendeu? Principalmente se for um AVC por conta de uma FA, isso daí, inclusive, em enfermaria de neuro, assim, não existe nem perguntar o que mais tem no coração. Ninguém é grande conhecedor do coração. Então, assim, tem FA aí? É cardioembólico. Acabou. Não tem mais discussão. Já vai anticoagular. Não tem... Ah, não, mas olha, aqui parecia que a artéria tinha muita gordura. Beleza, vai tratar a gordura se precisar, mas é o seguinte, isso é cardioembólico. FA é mandatório. Então, saiba fazer essa investigação. Boa, importante, Certo? importantíssimo. Tem um outro, você falou chuveiral, eu lembrei, né? Endocardite de válvula também é outra situação, mas é uma coisa muito mais específica, né? O paciente chega com aquele quadro, endocardite, tá lá, geralmente você já sabe que ele está tratando, aí seu paciente com endocardite faz um novo déficit, você chora, porque você sabe que embolizou. Mas é isso mesmo, gente. Lembrem da FA, lembrem que a FA não é brincadeira, é difícil. Até para o especialista, subespecialista, a gente tem algumas discordâncias de conduta e tudo, então deixa a bucha para o especialista. Vai resolver seu plantão, ser feliz, evitar um processo, né? Trate com a intensidade com o qual cada doença tem que ser tratada. Então, um FA estável é controle de frequência. Um FA instável, você vai lá e cardioverte. Então, isso é muito importante. Tem muita gente que me pergunta, mas o ritmo sinusal não é o melhor ritmo? Só que para você tentar colocar o paciente em um ritmo sinusal, você não pode arriscar a vida dele, né? E fazer Mas não para todo mundo, né? Entendeu? E não é isso, e não é para todo mundo. Tem paciente que já tem atro muito grande, FA de muita longa data, que a gente vai controlar a sua frequência. Então, eu quando vou cardioverter um paciente com FA eletivo, eu vou anticoagular ele, vou avaliar, eu adoro o Marevan para isso, porque eu avalio o INR uma vez por semana, eu vejo que está no alvo, tenho certeza, aí a gente vai lá, cardioverte, deixa mais as outras 4 semanas e vê, de acordo com o Chades, que geralmente é tudo alto, então fica anticoagulando mesmo. Paciente que toma xarelto, sei lá, algum anticoagulante oral, a gente não confia. Porque se o cara esquecer um dia, ele formou trombo. Então ele vai estar tomando, a gente faz um eco transesofágico, não tem trombo, aí é que eu cardioverte eletivamente. Então olha o cuidado que a gente tem. Não é brincadeira isso aqui, gente. Imagina a decepção que você vai ter se você cardioverter um paciente com FA estável e ele fizer na sua cara um déficit neurológico. Então, assim, não dá para brincar, né? Imagina se fosse seu pai, sua mãe, você ia querer ter todo o cuidado, queria que o especialista visse. Não é brincadeira, realmente deixe o problema com o especialista. Ele não foi fazer a especialidade, ele resolve. Você resolve o seu plantão. Exato. Mas não manda a pessoa embora sem você ter a causa desse problema. Certo? Se você conseguir ter um especialista para avaliar, ótimo. Henrique, eu não tenho nada. Eu tenho medicina de guerra. Então vamos usar o que a gente tem. Você não tem nada? Então você vai fazer um eletro. Você vai deixar o paciente monitorizado, fazendo eletro contínuo, se você tiver. Você vai olhar tentando buscar uma FA. Você vai procurar, você vai pedir um Doppler de carótide vertebral. Você quer ver se está fechada, está fechadinha ou não está fechadinha. Tem causa gordurosa naquela artéria ali para isso? Tem trombo naquela artéria ou não? Eu tenho um trombo que justificaria até essa oclusão, certo? Do Doppler vendo isso? Tem sim ou não? Então você vai ver. Ah não, Henrique, mas eu já tenho mais coisa. Eu tenho uma angiotomo. Ótimo, pede um angiotomo de crânio, de pescoço, vai avaliar vaso desde a horta até do seu nascimento até a sua morte, vai com o vaso inteiro, maravilhoso, sensacional. Agora, não tem? Vai no básico. Tenho mais coisa, Henrique. Ótimo, pede angiorressonância. Melhor exame, pede uma angiorressonância, avalia muito bem os vasos, avalia muito bem o parênquima, vê com muito detalhamento o tempo daquele AVC, dependendo do que você estiver tratando, avalia... Pede um ecocardiograma. Estão me ouvindo ainda? Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá, caiu meu fone. Pede um ecocardiograma. Então, você vai avaliar aquele paciente com o máximo de recurso que você tiver. Certo? Então, assim, não é porque eu tenho pouco recurso que você vai fazer um tratamento porco, que você não vai fazer nada, não vai investigar. Porque depende do que você vai sair usando. Certo? Então, por exemplo, na neuro, que é muito comum, você vê um paciente com FA, você vai começar a anticoagulação,
muitas vezes a gente já começa, se é um paciente que tem uma renda boa, você começa anticoagulando com novos anticoagulantes orais, certo? Ah, não, mas eu não tenho, eu vou ter que usar o Marevan. Ótimo, então esse paciente já vai ficar com você por pelo menos 5 dias, para você fazer enoxa nele. Enoxaparina, para você não começar o Marevan do nada. Você tem que lembrar que ele demora 5 dias para ele começar a agir. Então, assim, você tem que saber usar um mínimo de manejo desse tipo de droga, certo? Que quem vai avaliar isso, quem vai olhar o dia a dia, lógico que é o especialista. Agora, se você mandar ele embora, pode ser que ele vá embora sem tratamento nenhum. E aí volta com o novo déficit, certo? Isso é uma coisa muito, muito comum. Doutor, eu queria te perguntar uma coisa que eu recebo muito essa pergunta. Queria que você respondesse. Diga lá. Ai, meu Deus, tô nervosa. Quando eu falo muito, porque eu acho isso muito interessante, inclusive, para deixar claro uma causa um dos motivos de pedir eco, tá? Longe de ser o principal, mas é um tipo de discussão e é um tipo de AVC cardioembólico. Em congresso isso aí é falado demais. Então, assim, já sei. Forame oval patente. Você não me venha falar de forame oval patente para causa de AVC. Tem como eu ter uma trombose na perna e o meu paciente fazer um AVC? Porque em tese é impossível. Porque o trombo não. Gente, vamos seguir o raciocínio aqui. Ó. O paciente tem um trombo na perna. Então ele sobe, o que vai acontecer? Vai chegar lá, vai ter a cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, e aí vai para pulmão, faz um TEP, né? A gente sabe, TVP causa TEP e tudo. Então, para ele causar um AVC, ele vai ficar preso ali. A vasculatura pulmonar tem o tronco da a artéria pulmonar vai diminuindo até virar capilar. Não é para passar para o lado esquerdo. Como o diabo que dá para um AVC, para um trombo venoso, né, causar um AVC, se ele vai parar no pulmão em algum momento. Então, se esse paciente tiver um forame oval patente, ou seja, não fechou o buraquinho entre os dois átrios, aí esse trombo pode passar para o outro lado. Então, ele passa do átrio esquerdo do átrio direito para o átrio esquerdo, aí pronto. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, seus vasos e o AVC. Acontece, né? Pode acontecer sim. E tem grande discussão de fechar o forame oval, não fechar. Geralmente fica mais em casos de... Os pacientes que a gente vê são mais jovens mesmo e que fazem AVC criptogênico, que a gente não encontrou a causa por nenhuma causa para esse AVC realmente. E ele teve o AVC. Então, aí, para evitar um segundo, aí teria indicado abordar o forame oval patente. Mas é uma grande, grande, grande discussão o forame oval patente. Eu acho só interessante trazer isso para mostrar para vocês como tem coisa no coração que tem relação com a cabeça. Então, cérebro e coração, gente, são melhores amigos. Tem que entender que está tratando um, está tratando o outro. Exatamente. Isso aí. São juntinhos. Então, não adianta você querer tratar um e esquecer do outro. Tem que lembrar deles. E tem que lembrar que parte da investigação é realmente ecocardiograma, eletrocardiograma. O paciente fez AVC, você vai pedir isso daí e vai investigar de fato, certo? Porque muito antes você fala, nossa, eu queria pedir exames para trombofilias específicas e raras, queria investigar a doença de Fabry. Cara, pera. Volta, você investigou o básico. Você viu como é que está o coração? Viu como é que tá as artérias? Faz essa investigação que você já está à frente da maioria. Não esquece disso, pelo amor de Deus. Boa. Importante, muito importante. Show, fenomenal, falou tudo. Perfeito, olha, adorei nossa discussão. Foi maravilhoso. Acho que a gente já está virando até um podcast agora, com 1h10 nessa música. Eita! Passou, eu nem vi passar. Nem é. Adorei. Sensacional. Quer trazer mais algum tema? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Quem tiver dúvida, gente, manda pra gente que a gente responde. Nosso negócio é a interação com vocês. Manda pra gente e a gente responde. Exato, gente, ó. Quem tiver dúvida, fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Pode mandar depois no direct, pode mandar depois no feed, que vai ficar salva a live, tá? Não, acho que foi bastante rica a nossa discussão. Acho que eu não tenho mais nenhum ponto. Foi dito que tinha que ser dito. Exato. Olha, os pingos nos is. Pronto, definiu tudo. Colocamos os pingos nos is. Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada por essa live, foi muito boa. Enriquece muito, é muito gostoso esse bate-papo. E estamos aí, gente, olha, emergências cardiológicas, cardiovasculares, né, cerebrovasculares, cardiológicas, são a maior causa de morte no Brasil e no mundo. Você vai atender no pronto-socorro, você tem que saber manejar, porque é um paciente que a sua conduta vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, segue aqui, Neuroanátomo de A a Z,
Segue aqui também, Domínio Emergência Cardiológica. Vamos lá, vamos dominar essas, tanto cardio quanto neuro, para você ter segurança no seu plantão. Henrico, Gente, que muito bom que vocês obrigada. curtiram. Eu que agradeço muito de coração, foi um prazer. Já estou ansioso pela próxima, já adorei nosso papo. Gente, obrigado pela presença de todo mundo. Para a gente é um prazer enorme estar aqui e poder passar esse conhecimento. Tem que saber, não tem choro nem vela. Tem que saber infarto, tem que saber AVC, tem que saber cardio, tem que saber neuro para ir para a porta do pronto-socorro, para ir trabalhar, certo? E aqui a doutora Raíra faz isso com extremada genialidade no Instagram dela, então aproveitem, vão lá, segue ela, olha tudo que ela tem para oferecer para vocês, que é conteúdo de ouro. Então, quem não me segue ainda, vem lá do Dourado de AZ. Quem não segue a doutora Raíra Pureza, vai lá, porque assim, vale demais, demais, demais. Então, aproveitem. Espero que vocês tenham gostado. Beijão para todo mundo, doutora. Um beijão para você. Fica com Deus, tudo de Beijão. bom. Obrigado. Fica com Deus também. Deixa eu só ler aqui os comentários da galerinha. Ó, João Claro, Pedro, claro. live pesada em conhecimento. Valeu, João Pedro. Leite Gisele, cheguei atrasada, mas foi ótimo, vai ficar salva, tá, Gisele? Andréia, muito boa live. Leonardo, excelente discussão, obrigada pela oportunidade. Joelma mandou palminhas. Karina, show. Santos, parabéns, boa noite. Boa noite, gente. Parabéns vocês que estão aqui e que querem aprender mais para cuidar bem do seu paciente. Ó, neuro é uma coisa complicada, né? Mas esse cara aqui descomplica tudo. Então, segue o Henrico, que você vai se dar bem, vai dominar aí as emergências neurológicas. Estou falando do teu do jeito que eu falo do meu, dominar as emergências cardiológicas. Exatamente, é isso aí. E as neurológicas também. Essa é a ideia, sempre, que domina as coisas para ninguém mais correr risco de vida, é isso que a gente quer. Que você proteja o seu CRM de uma vez por todas, certo? Que vocês realmente aproveitem esse conhecimento que a gente tenta passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que bom que vocês gostaram, que bom ter esse feedback tão bom de vocês, tá bom? E a gente se vê com certeza nas próximas. Muito obrigada, Henrico. Obrigada a todo mundo. Beijo, Eu gente. que Beijo, agradeço. Henrico. Beijão, Fiquem tchau. com Deus. Tchau, tchau.